Bom dia. Hoje eu vou falar sobre a Baixa Idade Média e o Renascimento, sobretudo comercial, no final da Idade Média. Meu nome é Luiz Paulo Vanet e sou professor da Universidade Federal de São João del Rei. Esse é o terceiro vídeo da série no curso de História da Filosofia 2. Né? Bom, no século X, a Europa atinge, por assim dizer, o seu ponto mais baixo no que concerne ao processo civilizatório, tomando como base o Império Romano. A partir daí, estabiliza-se e no século seguinte inicia sua retomada, pelo menos no plano comercial. É o que nos dá a entender Henri Pirenne, historiador que eu vou seguir em boa parte desse texto. O século X foi, se não uma época de restauração, pelo menos um período de estabilização e de relativa paz, segundo ele. E paz era o que se buscava nesse momento. Ainda segundo Pirenne, a grande necessidade desta época, saída a custo da anarquia, é a necessidade de paz, a mais primitiva e a mais essencial de todas as necessidades sociais. Como era compreendida a sociedade para que esta paz fosse possível? Em outras palavras, qual a ordem que se pressupunha para que a paz fosse possível? Segundo indicam os historiadores, era a ordem estamental, uma ordem em que a função de cada estamento estava assim definida. Os homens religiosos, a quem competia orar, os camponeses, a quem competia cultivar a terra e alimentar a todos, e os homens da guerra, a quem competia combater. Esta visão vai prevalecer até o início da Idade Moderna, chegando ao seu fim com as chamadas revoluções burguesas, especialmente a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. Pode-se ler, né, para complementar as informações, os livros de Hobsbawm, A Era das Revoluções, de Modesto Florenzano, As Revoluções Burguesas, ou ainda de Christopher Hill, As Revoluções, a Época das Revoluções. Quanto à paz, ela será tema constante daí por diante. Além de Dante, com seu Da Monarquia, pode-se citar o defensor da paz, Marcílio de Pádua. No século XVI, Erasmo será o grande nome do pacifismo. Seu nome se tornará sinônimo de irenismo, ou seja, de pacifismo. A partir do século X, a população europeia começa a crescer, propiciando o aumento das terras cultivadas e, com o tempo, o renascimento do comércio. Nas palavras de Pirenne, a Europa colonizou-se a si própria, graças ao aumento de seus habitantes. Duas regiões, em particular, fomentarão esse desenvolvimento: Vêneto, ao sul, e Flandres, ao norte. Veneza se destaca no cenário medieval por ser a única cidade a manter relações com os bizantinos, sendo praticamente a ponta de lança do Império Romano do Oriente. Diz Pirenne, ao passo que a Europa ocidental se separava do Oriente, Veneza continuou a dele fazer parte. Nasceu com vocação exclusivamente comercial e assim se manteve. Sua situação insular garantiu-lhe a incolumidade durante os anos mais duros das invasões. A atividade comercial de Veneza, aos poucos, se espalha por outras cidades italianas, como Pavia. Assim, nas palavras de Pirenne, no século X, a Lombardia desperta, devido a Veneza, para a vida comercial. De Pavia, espalha-se muito rapidamente nas cidades dos arredores. Todos se apressam a participar no tráfico de que Veneza lhes dá o exemplo e que é do seu próprio interesse suscitar entre elas. O espírito de empreendimento desenvolve-se gradualmente. Fim de citação. Com o ressurgimento de outras cidades, como Gênova, por muito tempo sob dominação islâmica, aos poucos o Mediterrâneo vai sendo retomado. Não apresenta mais a mesma unidade que na época romana.
quando era chamado de Mare Nostrum, mas ainda assim é em grande parte recuperado para o Ocidente, abrindo com isso rotas até então interditadas. Eu cito Pirene. Assim, perante o contra-ataque cristão, o Islão recua pouco a pouco. O desencadear da Primeira Cruzada, em 1096, marca o seu definitivo recuo. A partir de 1097, uma frota genovesa singra para Antioquia, levando aos cruzados reforços e víveres. 2 anos mais tarde, Pisa enviava barcos segundo a ordem do Papa, para libertar Jerusalém. Doravante, o Mediterrâneo inteiro abre-se, ou melhor, reabre-se, à navegação ocidental. Como na época romana, o intercâmbio restabelece-se de um extremo ao outro deste mar essencialmente europeu. Fim de citação. Da Itália, o comércio se espalha, inicialmente para Marsella, que revive, e depois se estende ao norte até a região de Flandres. Nesta região, a renovação vem dos mesmos povos escandinavos que aterrorizaram a Europa até então. Segundo Pirene, as invasões normandas não foram mais do que a primeira manifestação da necessidade expansionista sentida pelos povos escandinavos. Fim de citação. Aos poucos, eles vão se estabelecendo e gradualmente abandonam a guerra pelo comércio. O renascimento comercial em Flandres se deve à navegação dos povos escandinavos por rios e mares da região. Havia também em Flandres o processo de fabricação de tecidos. São famosos os panos frígios. Assim, o comércio e a indústria, esta praticada no próprio local, aquele vindo do exterior, uniram-se para dar à região flamenga, a partir do século X, uma atividade econômica que não mais deveria deixar de se desenvolver, segundo Pirene. Por volta do século XII, esse renascimento comercial começa a exercer impacto sobre a estrutura da sociedade feudal, pressionando por uma maior mobilidade social e por mais dinamismo. As cidades começam a crescer, afetando o modo de produção essencialmente agrário do feudalismo. Assim, ainda segundo Pirene, os quadros do sistema feudal, que tinham até então encerrado a atividade econômica, quebram-se e toda a sociedade se impregna de um caráter mais maleável, mais ativo e mais variado. Fim de citação. Não se tratou, porém, de um mero renascimento de uma antiga forma, mas pode-se falar de uma transformação dialética. O renascimento, ainda que não se dê conta disso, não se limita a retomar o antigo modo de vida antigo, como o transforma e amplifica. Podemos mesmo afirmar, diz Pirene, que se na organização política o papel da cidade foi maior na Antiguidade do que na Idade Média, em contrapartida, a sua influência econômica ultrapassou em muito na Idade Média o que acontecera na Antiguidade. Fecha aspas. De modo taxativo, Pirene afirma que o desenvolvimento econômico da Europa medieval ultrapassou os limites que atingira na Europa romana. Assim resume Pirene o papel de Veneza e de Flandres na retomada do crescimento econômico ocorrido a partir do século X na Europa. A expansão comercial, que começou pelos 2 pontos graças aos quais a Europa se encontrava em contato, através de Veneza e de Flandres, com o mundo oriental, espalhou-se como uma epidemia benfazeja por todo o continente. No entanto, a história da Idade Média, ou de qualquer história, não pode resumir-se a seus aspectos econômicos. É o que aponta Johan Huizinga em seu clássico O Outono da Idade Média. Segundo o estudioso holandês, a história da civilização tem a ver tanto com os sonhos de beleza e com a ilusão de uma vida nobre, como com o recenseamento e os impostos. Em outros termos, os aspectos culturais contam tanto para a explicação e compreensão de determinado período, quanto os aspectos econômicos, sociais e outros. No que se refere à Baixa Idade Média, os contornos entre o que ainda conta como Idade Média e o que já pode ser considerado Renascença são difíceis de precisar. Em todo caso, para o historiador Jacques Le Goff,
o século XIII é considerado como o apogeu do Ocidente medieval. Fala-se em várias renascenças nesse sentido. Uma renascença carolíngia no século IX, e, de fato, do ponto de vista educacional, Carlos Magno deu um bom impulso no sentido da implantação do sistema educativo e na recuperação das letras. Uma renascença urbana, comercial e intelectual no século XIII, mas a verdadeira renascença, o limiar entre a Idade Média e a modernidade, dá-se no século XV. Nesse sentido, o mesmo historiador, Jacques Le Goff, em outro livro, ao falar da relação entre universidades e poder público, situa esse momento de corte no século XV. Como quer que seja, é neste momento de criação das universidades que encontraremos o segundo grande movimento intelectual da Idade Média após a patrística, a escolástica. É a isso que nos dedicaremos na última parte desta apresentação. Obrigado.